meu povo, aqui estou mais um dia para trazer conteúdo para vocês, conteúdo útil, conteúdo que vai agregar na sua oficina, você que é mecânico, e para você, proprietário que acompanha a gente, vai te agregar também na hora de fazer a manutenção da sua motocicleta. Mas antes de eu falar, tem alguém que quer falar com vocês aqui primeiro, olha só. E aí, tu quer falar com quem? Aí, Baixinha, olha aqui, bicicleta. Até a bicicleta. Até você pega bicicleta. Até bicicleta. Quebrou a bicicleta? É, quebrou a bicicleta. E quem vai consertar? Até você quebrou a bicicleta. E agora? Quem conserta? Vai. E agora? Como é que vai consertar? Pode botar. Não, eu seguro. Eu botar. Não. Vai, conserta aí a bicicleta. Tem que pegar a ferramenta, né? Aí tu pega a ferramenta. Tá no carrinho, tem que pegar a ferramenta no carrinho. Não, o elevador tá ocupado, não dá pra botar no elevador. Isso, aqui ó, dá pra consertar aqui mesmo. Isso, pode deixar aí. Aí pega a ferramenta. Isso. Isso. Ah, o tapetinho lá. O tapetinho. Fio. Ah lá, galera, igual tá ali, ó. Olha lá, os tapetinhos ali. Isso eu não ensino não, isso aí ele olha e faz. Isso aí, agora é só consertar. Dá tchau pra galera, dá tchau. Galera, agora que minha cria já falou, é a minha vez de falar um pouquinho. Vamos falar sobre garantia quando o cliente fornece as peças, quando a oficina fornece as peças, como isso funciona. Galera, eu vou explicar aqui em detalhes, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas acredito que vai ajudar muita gente aí. O mecânico que ainda não tem isso esclarecido vai passar a ter e saber como é que funciona por lei. Como você tem que dar a garantia por lei, o tipo de garantia, quando você tem que dar essa garantia. E o cliente também, até mesmo o proprietário, para ele saber o que vale mais a pena para ele. Isso aqui não é um vídeo para eu poder influenciar ninguém a fazer de uma determinada maneira. Isso aqui é um vídeo para eu esclarecer a informação e cada um tomar a sua própria decisão aí. A gente está com uma XRE em andamento aqui de uma revisão premium. Aqui, galera, olha só, essa XRE aqui, acho que é 19/20 o ano dela, 2019-2020. Ali o nosso estoquezinho, a gente tem bastante peça para ela, inclusive. Porém, o proprietário trouxe tudo. E aí eu aproveitei a oportunidade para falar com vocês, ó. Aqui até agora a gente desmontou só a suspensão, parte de roda. Vamos desmontar a caixa, aqui a traseira. Vamos fazer um servição completo aí. Serviço completo. Só que eu quero falar disso aqui para vocês, olha só. Aqui estão as peças que ele trouxe. Aqui tem o óleo, tem fluido de freio, vela, filtro de óleo, kit relação, a caixa de direção. Tá tudo aqui. Do meu ponto de vista, eu já acho o seguinte, né? Assim, muito mecânico não gosta quando o cliente traz as peças. Uns porque prefere dar garantia, né? Fazer um serviço bacana. Deixa eu parar o tripé aqui que a mão já está cansada. Assim. Uns preferem te dar a garantia, como eu prefiro dar a garantia do serviço. E aí, quando o cliente traz as peças e a gente não tem a possibilidade de dar a garantia, caso as peças dê algum problema, porque peça nova também dá problema, fica um clima muito chato. A gente não dá a garantia do serviço quando dá problema na peça. Então fica um clima muito chato. Eu assim, de cara, eu já quero falar para vocês que quando acontece esse tipo de situação, isso não me incomoda. Tempos atrás já incomodou, simplesmente por eu querer dar garantia. Hoje eu esclareço como funciona e não me incomoda mais. Na verdade, eu penso o seguinte: às vezes o cliente ele se aperta bastante financeiramente para fazer uma boa revisão e para fazer com você
você mecânico, para fazer com você. Ele se aperta ali, guarda as economias dele, parcela em várias vezes. No nosso caso aqui tem serviço da gente parcelar até 10 vezes sem juros aí para o cliente. Então o cliente ele se programa por um prazo, um período às vezes longo, às vezes parcela muito para poder fazer comigo a manutenção. Então quando ele assim corre preço, ele acha aí o óleo um pouco mais em conta, a caixa mais em conta, a vela mais em conta. Quando consegue, esse montante de peça dá uma diferença que para ele é significativa, eu entendo também. Eu entendo que nesse caso o cliente ele priorizou o nosso trabalho. Ele poderia fazer com qualquer outro mecânico, em qualquer outra oficina, num valor mais acessível, mas ele não fez. Ele se apertou, comprou as peças e preferiu dar prioridade aqui para a gente fazer o serviço pela confiança que ele tem na gente. Agora falando de questão de lei, não vou ficar mencionando de Código Civil, qual artigo, nada disso. Eu vou falar tudo com base realmente no Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, mas não vou ficar citando artigo nenhum. O que acontece? Você fornece as peças para o seu cliente. Porque não dá para a gente ficar brigando com o Mercado Livre, brigando com o lojista, primeiro pela procedência. Às vezes, Mercado Livre, você cliente, é bom você ter isso esclarecido. Às vezes, Mercado Livre, a gente tem peça falsificada lá. A plataforma, ela é segura. Nem todo vendedor do Mercado Livre é de boa índole. A gente já pegou aqui, esse é um conteúdo que eu estou botando aqui no YouTube. Mas quem acompanha a gente lá no Instagram, vocês podem ir lá, @SadamMotos. Quem acompanha a gente no Instagram, quiser pode fazer barulho, tá, William? Para não parar. Quem acompanha a gente no Instagram vai ver o seguinte. Recebemos, como várias vezes, recebemos aqui um par de retentor e guarda-pó dentro da embalagem da Honda. Bonitinho, Honda. Eu vou ver se eu acho, se eu tenho ainda na galeria, não sei se eu tenho. Se eu tiver o trechinho, eu vou mostrar aqui para vocês. A produção, depois coloca aí, só para deixar claro, a produção sou eu, que faço toda a edição. Vou ver se eu acho e coloco aqui para vocês. Embalagem da Honda bonitinha, adesivo, tudo direitinho. Quando eu abri, estava escrito trilha. Retentor e guarda-pó, linha de montagem Honda não é trilha, é NOK. N-O-K. Quem tá na Honda e nas quatro japonesas, Suzuki, Yamaha e Kawasaki e a Honda, é NOK. Não sei se são todas as motos, mas a grande maioria é NOK. Então, aí não é falsificada a peça, mas a gente vê a má fé de mandar uma peça de qualidade menor, não estou dizendo que é ruim, mas é menor, inferior a NOK, como se fosse original. Ou seja, crime. Isso é crime. Assim como eu já peguei vela falsificada, óleo falsificado, dentre várias outras peças. E aí você começa a pesar. Como é que a gente compete com um mercado desleal desse? Não tem como. Não dá para competir. Então, nessas situações onde a gente fornece a peça, na maioria dos casos vai haver diferença. A oficina, ela vai ter o valor de peça um pouco mais alto do que lojistas, porque a gente não trabalha com giro, a gente não vende em quantidade, e às vezes bem acima do Mercado Livre, porque a gente não sabe a procedência ali. Às vezes você compra pneu, mas vai olhar a data do pneu. Olha no pneu ali, você tem a semana e um ano de fabricação, você tem um lote dele. Às vezes o pneu tem mais de 5 anos de uso, e a validade de um pneu é de 5 anos. Às vezes você compra ele com 4 anos, pronto já para vencer, pertinho do vencimento. E você paga um pouco mais barato, mas quando você vê o pneu está todo trincado. Então tem todas essas situações. Não estou falando isso para influenciar ninguém, estou esclarecendo algumas situações e estou dando o meu ponto de vista como mecânico, como profissional da área. Estou vindo esclarecer essa informação também, essas informações, não é jogando contra a classe, falando de garantia, deixando o cliente mais ciente de informações, não é algo desse tipo. O objetivo aqui é contribuir
conseguir ajudar. Então, nas situações onde a gente te fornece as peças, para você, cliente, a oficina te forneceu peças, a gente te dá a garantia da mão de obra e a gente corre atrás da garantia de peças. Então, vamos supor que eu te forneci essa vela, 4 velas, e aí a sua moto é de alta cilindrada, né? Então dá mais trabalho desmontar tudo. Digamos que seja uma CB1000, a gente tem que tirar tanque, tem que tirar tudo. Se você forneceu as peças e a gente vai fazer análise, pega o osciloscópio, faz análise e aí determina que as velas estão ruins e você acabou de pagar para trocar a vela. Você vai pagar de novo para a gente trocar essas velas, caso você tenha fornecido as peças. E a gente pega as 4 velas assim, dá na sua mão e você resolve, você fala com a fabricante. Quando a oficina te fornece as peças, 4 velas, deu problema, que seja em uma peça. A oficina, ela tem a obrigação de fazer a substituição dessa peça, desse componente, e nós nos responsabilizarmos em solicitar a garantia do fabricante. Então, assim, você como cliente, você vem até a oficina, acabou de fazer um serviço, você vem até a oficina, olha, a moto deu problema. E eu falo para você, olha, foi vela. Deixa eu ver aqui quem te forneceu, se eu te forneci ou se você me forneceu. Deixa eu olhar na ordem de serviço. Olha, eu te forneci as peças. Eu de prontidão, eu tenho que trocar esse componente, seja ele qual for, te dar a garantia. Eu não posso te cobrar novamente, nem pela peça, nem pelo serviço. E eu te entrego sendo o defeito de uma peça fornecida pela oficina. Eu não posso te cobrar novamente. E aí eu peço garantia à fabricante. Eu faço todo o laudo, eu mostro imagens com osciloscópio e aí a fabricante ela concede a garantia. Se não conceder, já é uma questão nossa aqui da oficina de talvez até mover uma ação contra a fabricante da peça, provando que tem um problema. Então nessa situação, você já sabe. Eu forneci peça para você, eu te dou toda a garantia. Um exemplo disso, galera, e eu não tenho nenhum problema em falar, porque todo mundo comete erros. Um exemplo disso é esse motor aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é o motor de uma Phaser 250 que está aqui na oficina. Eu tive um problema com esse motor. E aí a gente vai entrar numa outra questão. Eu tive um problema com esse motor. Durante a montagem, fiz todo o processo, fiz toda a montagem. E aí no momento de encaixar uma pecinha desse tamanhozinho assim, ó, do sistema de lubrificação que vai para a biela, não foi encaixado. Essa peça, ela vem blindada na tampa, no caso da Phaser. Deixa eu ver a tampa aqui, se ela tá fácil aqui. Não, vou ter que tirar, vou ter que me sujar. Enfim, vou explicar para vocês. Ali na tampa da Phaser, fica blindada nela um orifíciozinho assim, ó, fininho, bem pequeno, que lubrifica a biela. Essa tampa estava ruim. E aí soltou aquela tampinha que era para estar blindada, fundida na peça, não estava. Como consequência, fiz toda a montagem, o cliente saiu e logo depois ele falou, o motor trancou. Eu falei, caramba, o primeiro motor que trancou com a gente, que deu problema com a gente. Expliquei toda a situação, falei, olha, eu te forneci todas as peças. Se for um problema de peça, eu vou te dar a garantia de tudo. Se for problema de mão de obra, eu vou te dar a garantia de tudo. Mas se for um problema de mau uso, é responsabilidade do proprietário. Eu vou abrir o motor, vou fazer todo o laudo e vou identificar o motivo da quebra. Assim que eu identificar o motivo da quebra, eu vou fazer contato com você. E aí informei o dia e hora que começaríamos, tudo a gente trabalha bem organizado. Comecei a fazer o serviço e eu vi que não estava. Ou seja, o problema em si estava na tampa, porém já estava na tampa e houve desatenção minha. Então foi um problema de montagem, foi um erro cometido por mim. E eu estou refazendo todo o motor dele e falei com ele, olha, seu custo é zero, você não tem custo. Ele ficou impressionado porque não costuma acontecer isso, a gente não vê isso no dia a dia. A gente vê
Infelizmente, galera, e não é falando mal, não é criticando ninguém, infelizmente acontece que muito dificilmente a gente vê garantia sendo concedida. Aqui a gente dá a garantia mesmo. Então houve um erro de mão de obra. Eu cometi um erro. E eu estou refazendo tudo para ele. Estou esperando chegar um virabrequim completo novo, o vira, porque a biela trancou, e uma tampa nova, porque aquela tampa ali está com defeito. Poderia cobrar a tampa? Sim, porque a tampa já chegou com defeito. Mas para não ficar uma situação desconfortável, e já que passou batido por mim, eu não notei aquilo ali, eu resolvi comprar a tampa. Falei, eu vou comprar a tampa também. Todas as juntas novamente, jogo completo de junta, óleo novo, apesar de não haver necessidade, mas óleo e filtro novo, toda a montagem padrão, entregar a moto para ele e uma nova garantia, tá? Eu vejo muita empresa praticando o seguinte: te vendem uma bateria, te dá um exemplo, te vendem uma bateria, eu vejo fazerem muito isso, e isso é errado. Nota bem a informação, porque é importante. Você compra a bateria, coloca na sua moto. Daqui a 2 meses dá problema, e a garantia é de 3. Vamos supor que a garantia são de 3 meses. Daqui a 2 meses você tem um problema com a bateria. Quando você vai lá trocar, não te dão uma nova garantia. Então você tem só mais um mês para frente. Isso está errado. Deu problema, você trocou, por lei, você tem que ter mais 3 meses de garantia. Peças e serviço, tá? Essa é uma informação que eu estou esclarecendo, porque assim como vocês, eu sou consumidor, não sou consumidor do mercado de motocicleta, porque a minha motocicleta eu trabalho aqui dentro, mas eu sou consumidor de todo outro mercado, assim como vocês. Assim como vocês, eu vou em restaurante, eu vou no shopping, e eu gosto de ser bem tratado, eu gosto de ter meus direitos preservados. Então, comprou um componente, deu problema, você voltou na loja, exige, eles têm que te dar uma nova garantia. Ah, mas o componente é elétrico. Não interessa. Não importa se o componente é elétrico, lê a lei. A lei não fala que para um determinado componente você tem uma nova garantia e para outros você não tem. Então, assim, você foi até a oficina. E os que estiverem achando, sei lá, que eu estou jogando contra a classe, que seja, eu não estou nem ligando. Eu estou aqui para poder contribuir. Você foi até a oficina. Você fez o serviço. Você tem 3 meses de garantia por lei. Sabe aquele papo de, fiz seu motor, daqui a 1000 km você não tem garantia. Mentira. Mentira. Sua garantia não é determinada pela quilometragem da motocicleta. É claro que tem situações em que ainda assim a lei se faz presente. Mas a gente, do lado aqui da oficina, a gente fica com receio, porque às vezes o proprietário, ele gosta de grau, ele gosta de empinar. Ele gosta de levar o motor ao extremo, em condições que o motor não foi feito para trabalhar. Sabe quando você enrola cabo e anda. Não faça. Porque quando a gente abre o motor e vai fazer o laudo, e comprova ali que houve corte de giro, que houve esforço extremo, você não tem garantia, porque isso é mau uso. Agora aquela conversa de daqui a 1000 km acabou sua garantia, não tem, são 3 meses. Assim como deu 3 meses e você fala assim, eu viajei, eu estava viajando e realmente não subiu a quilometragem, também passou a garantia. Eu aqui, por questão de compreender muito o lado também do cliente, do consumidor, tem várias situações que assim, já passou da garantia, beleza, mas eu refaço. Eu refaço. Eu tive cliente, por exemplo, em que ele andou pouquíssimo, acho que 300 km, 400 km, num prazo de mais de 3 meses, porque ele viaja muito, trabalha embarcado, e aí a suspensão dele deu vazamento. Ele falou, poxa, mas eu não andei nem 1000 km e tal, foi 300 e poucos km, fiquei embarcado. Eu falei, cara, traz aí, vamos resolver isso aí. Vamos resolver aí, refiz o serviço, identifiquei, não me recordo exatamente se foi peça ou se foi mão de obra, mas enfim, eu forneci para ele retentores, óleo, guarda-pó, trava, buchas internas, sem condições de eu falar para ele se virar, né? A peça você forneceu, você tem que ver com a fabricante, sendo comprovado que o problema estava na peça.
Eu não posso simplesmente abrir e falar assim, ah, aqui, ó, essa peça estava ruim. E falar, se vira. Eu tenho que fazer toda uma análise, identificar a causa do problema e responsabilizar a quem de fato é responsável. Então, assim, eu sou uma pessoa muito correta, eu falando já por mim, não falando de uma forma geral, eu sou uma pessoa muito correta. Se eu identifico que houve um problema de mão de obra, toda a garantia é dada. Se esse motor aqui da SPT, porque ele trancou, mas só teve avaria na biela e a tampa que já tinha, não teve mais nenhuma avaria, eu analisei tudo. Mas se esse motor tranca, ou eu faço da PT, ou eu refaço tudo, ou eu compro um motor fechado, instalo, entrego a motocicleta em boas condições, porque é minha responsabilidade. Nós trabalhamos dessa forma. Então, caso você vá tendo dúvidas, até durante o vídeo, ah, você está assistindo aí e teve dúvida, bota aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Vou tirar suas dúvidas, porque o objetivo do vídeo é esse. Então, problemas de mão de obra, 3 meses de garantia. Qualquer serviço que você fizer na oficina, 3 meses de garantia. Ah, deu problema, foi do serviço. O mecânico tem que refazer e ele tem que corrigir todos os problemas decorrentes dessa falha. Vamos supor o seguinte, aí é um caso assim, mais crítico, né? Você trocou o óleo de motor, e aí o mecânico ele não notou que ficou bem abaixo do nível, ele não completou com a quantidade ideal. O motor leva 2 litros, ele botou 1 litro porque estava no momento ali desatento. Isso gerou a quebra do motor. O mecânico ele não pode somente pegar aqui mais 1 litro de óleo ou trocar o óleo e falar aí, ó, só vou trocar o óleo. Ele tem que corrigir tudo que é decorrente do problema. O problema o problema principal, o que se iniciou, o problema foi o erro na troca de óleo. Tudo que foi gerado decorrente desse problema, a oficina tem que custear. Questão de lei, de bom senso e de caráter. A oficina tem que custear. Assim como o cliente trouxe uma peça e o problema foi da peça, esse cliente paga novamente a mão de obra. Eu já tive casos assim aqui na oficina de cliente, por exemplo, o serviço de bomba. Ah, eu quero fornecer o refil. Tudo bem. E eu não tenho aversão nenhuma, não tenho problema nenhum com isso. Hoje eu vou te fornecer as peças. Legal, pode trazer, não tem problema. Mas montei, fiz todo o serviço direitinho, finalizei a montagem, funcionei a motocicleta, tá funcionando, bacana. Agora é hora de testar, ainda assim vou testar. Vou medir pressão de bomba, vou medir vazão de bomba, ó, tá abaixo. E aí, o que tem que ser feito? Tem que trocar. Sua moto trabalha com 3 bar. Essa bomba veio com 2 e não tá com estanqueidade boa. Vai mancar, vai dar problema, vai falhar, marcha lenta. Você vai botar carga na moto e acelerar, não vai desenvolver. Ah, como é que a gente faz? Tem que trocar. Nova mão de obra. Você forneceu as peças, nova mão de obra. Por quê? A oficina ela não tem culpa da peça ter vindo com problema. Quem tem culpa é a fabricante. A fabricante é quem fabricou a peça. Ou veio um lote ruim, ou veio somente aquela peça ruim, ou é de baixa qualidade mesmo e não tem uma inspeção, um nível de qualidade decente antes de sair da empresa e deu problema. Infelizmente, você, proprietário, também não tem culpa, mas é a responsabilidade. Assim como em muitos casos, a oficina também não tem culpa de algumas situações, mas é de responsabilidade da oficina resolver. Sabe aquele caso de fazer motor e ficar um empurra-empurra entre oficina e retífica? A oficina fala que foi a retífica que errou, a retífica fala que foi a oficina que errou. A responsabilidade por lei é da oficina. Ah, mas o motor não veio correto, não veio da forma certa, não veio justinho. É responsabilidade da oficina, porque por lei mesmo, estudei antes de fazer o vídeo para vocês, estudei antes de começar também a prestar serviço. Outras coisas eu tive que estudar por me deparar com a situação e pensar, e agora? Quem tem que resolver?
e estudar para não lesar o cliente. Então, assim, veio da retífica. O mecânico, ele tem por obrigação conferir tudo e todo o serviço antes da montagem. Eu entendo o seguinte, a retífica fez o serviço, ela tem que entregar um serviço decente. É uma perca de tempo a gente receber, por exemplo, um cabeçote e ter que ficar conferindo se o serviço da retífica foi feito certo. Mas se a gente não fizer, a partir do momento que o mecânico monta, torqueia, entrega, você já assumiu a responsabilidade. Já é toda a responsabilidade do mecânico. Ah, mas foi a retífica, não importa. A culpa é de quem? É da retífica. A responsabilidade de quem? É do mecânico. Então a gente não tem culpa em algumas situações, mas é a nossa responsabilidade. Sem contar que você passa a assumir a culpa no momento que faz a montagem. Se ficou alguma dúvida, vou encerrar por aqui. Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários. Se tem ideia de um próximo vídeo, de um conteúdo, alguma informação que vocês queiram, que é um pouco maior, eu faço um outro vídeo. Então, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado tanto o proprietário, quanto o mecânico, quanto o cliente, esclarecendo as informações. Aquele que de alguma forma se sentiu ofendido, eu acredito que não está agindo muito correto aí. Por exemplo, aqueles que não gostam de dar a garantia ao cliente e agora está irritado aí porque foi esclarecido como realmente funciona. É um caso sério da pessoa não ser correta, assim como aquele proprietário que age errado, e a gente vê em alguns casos, não são muitos, são pouquíssimos casos, mas que a gente vê, que eu já me deparei aqui, de botar a moto dentro da oficina, o cara estudar antes, entender de lei antes, de botar a moto dentro da oficina, e depois que botar na oficina, e a oficina não ter um checklist adequado, passar toda a responsabilidade para a oficina. E infelizmente, você passa a assumir o problema no momento que você bota a moto dentro da oficina. Às vezes o proprietário traz, o motor tá com problema, olha só, o motor tá com problema, mas aí o óleo desse motor tá muito viscoso. Sabe quando você bota bardal, você bota óleo grosso, o motor é 10-30, você bota 20-50, e aí você não tem barulho, não fumaça, e o proprietário fala assim, não, quero só trocar o óleo. E aí você não faz um checklist, você não analisa nada. E outras situações assim como essa, tá, galera? E aí quando você acaba de trocar o óleo, começa a fumaçar, começa a fazer barulho, e o cara fala, não, minha moto não estava assim. Minha moto não estava assim, eu vou processar e tal. Sabe, existem situações nesse sentido, essa dá para se precaver, mas existem situações nesse sentido também, onde existe má fé por parte do proprietário, assim como também existe por parte de alguns mecânicos, e estou falando de forma geral. A gente não vive numa sociedade puritana, onde todo mundo é santo. A gente vê essas coisas acontecerem. Então, se tiver aí dica de um novo conteúdo, eu gostaria de saber como funciona a questão de farol de LED, seta de LED, por que dá apreensão, qualquer outro assunto, bota aqui embaixo, que aí eu vou elaborar um vídeo bacana e vou trazer para vocês. Esse aqui foi um vídeo mais de correria, a gente está com uma revisão em andamento, o proprietário trouxe as peças aqui, ó, e aí eu achei bacana fazer um vídeo esclarecer essas informações de uma forma bem rápida, como vocês viram, apesar do vídeo já estar com mais de 30 minutos, mas de uma forma bem rápida, assim, sem elaborar nada, sem anotar tema, o primeiro, o segundo, o terceiro, nada disso. Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês.